Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu convidado de hoje é Renan Chizzini, que é engenheiro agrônomo, especialista em marketing de produtos da Nitro. E o tema da nossa entrevista será Manejo Preventivo de Percevejos. Fala, Renan, tudo bem? Bom dia, Divino. Tudo ótimo por aqui. É um prazer estar falando com você e com todos que nos acompanham pelo Agro e Prosa. Pois é, você ainda é especialista em marketing de produtos da Nitro? Parece que você mudou de função. Eu estou dentro do time de marketing, mas hoje eu sou coordenador de mercado. Hoje você é o quê? Dá uma falhada, eu não entendi. Coordenador técnico de mercado. Opa, aqui então, para a região sul do estado do Mato Grosso. Deixa eu atualizar aqui, porque o salário de coordenador técnico de mercado é bem mais alto do que o anterior, não é? Eu posso dizer que eu estou contente. Ah, tá contente, né? Como é que estão as coisas aí em Mato Grosso? Tá gostando de morar aí? É uma adaptação. Eu estou voltando para cá, eu já havia morado aqui há um tempo. Estou chegando no período de entre-safra, né? Embora a colheita de milho acontecendo, o desenvolvimento do algodão. Mas do ponto de vista de soja, ainda estamos no período de vazio sanitário, então só lá por setembro para a gente começar a atuar nesse mercado novamente. Mas o pessoal já está nos preparativos, porque é o momento que o produtor usa para planejar, né? Já o próximo plantio. Exatamente. A gente tem percebido um movimento muito grande dos produtores, muito focados em negociação, seja de fertilizantes, sejam de produtos fitossanitários, de produtos nutricionais, fisiológicos, aí, tudo pensando em projetar a próxima safra e estar preparados aí para o desenvolvimento da soja, que o plantio libera aí no início de setembro. Renan, nós vamos falar sobre o manejo preventivo de percevejos. Percevejos, nessa última safra de soja, eles foram um problema assim, que chegou a ser preocupante? Divino, os percevejos nos últimos anos assumiram um papel de relevância nas culturas agrícolas. Eles são pragas primárias, sejam da cultura da soja, seja da cultura do milho, e atuando em outras culturas, mais na região sul do Brasil, por exemplo, atuando inclusive no trigo, que é uma cultura de inverno, onde nós não tínhamos o surgimento dessa cultura, ou o impacto dela era muito baixo, e hoje já se torna um problema aí para a agricultura. Se a gente voltar no tempo e pensar na safra 2023-2024, os percevejos foram um problema sim, especialmente para a soja, e depois, em sucessão, para o milho safrinha. E um ponto que nos chamou a atenção da pesquisa e do corpo técnico que está no campo, foi o aparecimento precoce nas lavouras de soja dos produtores. Quais são os principais fatores, Renan, que contribuíram para o aumento dessa infestação de percevejos aí? Vamos falar em especial na soja em 2023-2024. Certo. 2023, nós estávamos sobre a influência de um fenômeno climático que se chama El Niño. Então, isso. Na região centro-oeste do Brasil, especialmente onde eu estou hoje, a gente tinha uma alta temperatura e umidade relativa mais baixa. Por um lado, isso compromete o desenvolvimento das culturas anuais e, por outro lado, ele acelera o desenvolvimento das pragas. Porque a temperatura mais elevada acelera o metabolismo do inseto. Então, antes, se a gente tem uma praga, por exemplo, que em temperaturas médias de 25 graus, ela fica incubada durante 8 dias no ovo, e aí você eleva essa temperatura para 28, 30 graus, a emergência desse indivíduo, nessa ninfa de percevejo, ela vai ocorrer por volta aí dos 5 dias. Então, veja, a gente já reduziu 3 dias do ciclo de incubação dela no ovo, e aí a gente começa a acelerar o processo de troca de fases. Então, você reduz ainda mais esse período. Ou seja, nós temos gerações sucessivas do inseto em um período menor de tempo. Nós estamos num período agora de neutralidade, porém, deve haver uma mudança novamente aí para El Niño. Você acha que isso deve influenciar nessa proliferação dos percevejos na cultura da soja aí na próxima safra, que será plantada em setembro, outubro? Com certeza. Todo fenômeno climático, seja que vai trazer calor e umidade, ou calor e baixa umidade, ele interfere no ecossistema.
Então você vai gerar um desequilíbrio natural na população, seja na população de inseto-praga, seja nos inimigos naturais. Então, automaticamente, quando você tem essas variações, as pragas tendem a se sobressair pela adaptabilidade que elas têm ao ambiente, pela disponibilidade de alimentos. Se a gente pega uma região, um polo produtor de grãos, de fibras, como é o sul do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, de maneira geral, a proliferação desses insetos ela é acelerada. A gente não tem soja no campo agora. Como é que esses insetos estão se alimentando? Exato. Pelo vazio sanitário nós não temos cultivo de soja, e também em função de questões ambientais, né? Mas os percevejos, de maneira geral, eles são pragas polífagas. Ou seja, eles se alimentam de outras culturas. Seja uma planta daninha, como é o caso do leiteiro, seja de uma outra cultura, como a gente estava com milho agora no campo. Eles podem se alimentar de vegetação natural, podem ficar nas bordaduras, em beiras de mato, e o percevejo tem um fenômeno, especialmente o percevejo marrom, em que ele entra num período chamado diapausa. Seria um estado de dormência, onde ele fica adormecido na natureza, com baixo gasto energético, e fica ali vivo. A partir do momento que as condições ambientais são favoráveis para o desenvolvimento dele, ele retoma essa atividade e se reestabelece no campo. Ele vai hibernar, igual os ursos fazem. Exatamente, é um período de hibernação. Quais são os sinais visíveis, né, de uma infestação de percevejo durante o enchimento dos grãos da soja? Vamos lá. O problema dos percevejos, ela começa antes do período de enchimento de grãos. Ainda na fase vegetativa aí da cultura, logo após o plantio, quando ela está com 3, 4, 5 folhas ali, essa primeira população de percevejos chega na lavoura. Esses percevejos diapausantes que a gente estava comentando agora, chegam na lavoura, mas eles não chegam com o intuito de se alimentar. Eles chegam com o intuito de acasalar, se reproduzir e estabelecer uma nova população. Quando a gente entra no período reprodutivo da soja, a gente percebe-se que a curva da população de percevejos ela cresce exponencialmente em função das condições ambientais, da disponibilidade de alimento, e ali você começa a perceber, de fato, o movimento desses percevejos. Naturalmente, enquanto a planta está viva, no caso da soja, é difícil de você perceber os danos do percevejo. Você vai perceber lá na hora da colheita, que aí já é irreversível, você já não tem mais o que fazer. Então, por isso que o monitoramento é muito importante ao longo de todo o ciclo da cultura, para a gente identificar a presença dessa praga, identificar a presença de indivíduos jovens, as ninfas desse inseto, e até mesmo a presença de ovos, que hoje, devido ao avanço da pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente já começa a manejar essa população ainda na fase de ovos, o que dá mais segurança aí para a gente manter essa população em um nível em que ela não causa dano econômico para o produtor. Existe uma quantidade assim que começa a ser preocupante? Você olha, vai lá e conta. Como é que é feito esse monitoramento? Vamos lá. De que maneira que se faz? Hoje, grande parte do Brasil faz o monitoramento via pano de batida. Então, você tem pessoas, assistentes lá na fazenda, que vão com pano de batida mesmo, uma lona de 1 metro, vão lá, estica ela no chão, bate a soja e conta a população de pragas que está ali presente. A pesquisa recomenda 2 percevejos por metro para áreas de produção de grãos e 1 percevejo por metro para áreas em que o foco é a produção de sementes. Abaixo disso, entende-se que não há necessidade de você fazer um manejo dessa população, porque ela vai estar abaixo do nível de dano econômico. Entretanto, produtores, de maneira geral, adotam índices populacionais menores. A gente tem situações em que o produtor adota a situação de presença ou ausência para determinar uma aplicação de inseticida na lavoura. Quais são as espécies de percevejo que atacam a soja? Como diferenciar cada uma delas?
Vamos lá. Hoje a gente tem algumas espécies que são predominantes no território nacional, que é o caso do percevejo marrom, Eusquisto zeros, e o caso dos percevejos barriga verde, que são o Dicereus furcatus e o Dicereus melacanthus, que são dominantes aí em todas as lavouras produtoras de soja do Brasil, estão completamente disseminados pelo território. Aí a gente tem outros... Independente da região, de sul a norte... De sul a norte do Brasil. Todas as áreas produtoras de soja, estudos da Embrapa, já lá de 2009 já indicavam que essa população estava disseminada por todas as regiões produtoras do Brasil. Tem um dos dois que traz mais prejuízo, o marrom ou barriga verde, assim, os dois, qualquer um dos dois é terrível. Divino, para a cultura da soja, até a safra 21-22, o marrom era o principal percevejo praga. A partir da safra 22-23, a gente já percebeu que o barriga verde começa a estar aparecendo na soja com uma frequência maior e uma população mais elevada, e isso vai chegar e vai ter reflexo no milho safrinha. Então, entre o marrom e o barriga verde, eu vou te dizer que os dois são problemas muito grandes para o produtor. Eu não diferenciaria quem é mais e quem é menos importante. A gente tem que tratar eles com o mesmo grau de potencial de causar risco de dano, tá? E aí a gente tem outros percevejos que são de ocorrência mais ocasional. Então a gente tem, por exemplo, o percevejo asa preta, o Edessa meditabunda. Eu estava em Rondônia, por exemplo, é uma população em que lá naquela situação, no girassol, ele era o percevejo predominante. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, sul do Brasil, de maneira geral, com temperaturas mais amenas, o percevejo verde grande, o Nesara viridula, é mais recorrente, principalmente ao sul do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem outras áreas do Brasil em que o percevejo verde pequeno, que é o Piezodorus guildini, é presente, e eu chamo a atenção para este percevejo. Ele é um percevejo que, do potencial de causar dano, o aparelho bucal dele é maior do que todos os outros percevejos. Então, as várias picadas de prova que esse inseto faz, elas são mais profundas. Ela atinge mais, em maior profundidade, o grão da soja. Então, esse é um percevejo preocupante. Eu costumo dizer que, quando você tem uma alta pressão de percevejo verde pequeno na sua lavoura, o boi já foi com a corda. Você já perdeu o time de manejo dos outros percevejos, porque ele demora a aparecer na área. Ele suga só o grão ou ele suga também o caule, a folha? Como é que é essa? Eles podem se alimentar de seiva da planta, independente do local e onde isso está acontecendo. Por que eles preferem o grão? E aqui o nosso foco de manejo, no caso da soja, é o grão, porque é o produto comercial de fato. Nessa região do enchimento de grãos, há uma maior concentração de fotoassimilados disponíveis. Então, veja, a planta está produzindo, está fazendo fotossíntese, fixando açúcar em todos os órgãos da planta, só que isso está sendo direcionado todo para o grão. Então, ele vai onde? Ele vai direto onde tem a lei do menor esforço, né? Ele vai se alimentar de onde tem uma maior concentração de nutrientes, de aminoácidos, de proteína disponível para ele, com um baixo esforço. Então é por isso que o foco maior do percevejo, o maior dano dele, se dá justamente ali, no caso da soja, nas vagens. É o danadinho inteligente, né? A natureza, ela é perfeita. Ela é perfeita e, veja, eles aprendem, eles usam tudo a favor deles. É igual gente, não é diferente não, viu, Renan? É a mesma coisa. Eu não queria dizer isso, mas já que você disse, eu tenho que concordar. Tenho que concordar. Meu amigo, tem algum estudo que mostra o impacto ou os impactos econômicos de uma infestação severa de percevejos na produtividade da soja? Divino, a gente tem. Estima-se que percevejos podem levar 30% da produtividade dos produtores embora. Então, veja, um produtor que hoje não é tão difícil de você encontrar alguém que produza 100 sacas por hectare de soja, você perder 30% dessa produtividade, 30 Nossa. sacas aí que você pode perder pela pressão de percevejos se essa população não for manejada. Então veja, é um impacto muito relevante. Recentemente saiu um estudo
isso levando em consideração áreas produtoras de soja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, que cada percevejo por metro, ele pode te levar 75 quilos de produção embora. Então, isso mexe diretamente com o bolso do produtor, vamos dizer assim. Ele vai automaticamente reduzir a produtividade da lavoura e você diminui a rentabilidade. Então, o seu custo fixo está definido, mas aí você não pode perder a oportunidade de produzir mais. A gente tem que ser cada vez mais eficientes, mas eles podem levar a uma perda de 30%. Aproveitando que você citou aí Argentina e Estados Unidos, no caso deles, por ter um inverno mais rigoroso, eles têm menos problema do que o Brasil, que é um país tropical e que na maioria do tempo a gente tem calor aí quase que o tempo todo, os meses todos? Sim. Países ou regiões do mundo onde você tem agricultura e que você tem a presença de invernos rigorosos, muitos casos onde há neve, por exemplo, você tem o congelamento desse solo, automaticamente você tem uma pressão menor dessas pragas aí. Isso é confirmado e comprovado pela ciência. Então, o frio ajuda a combater tanto pragas quanto doenças, tá? E no caso do Brasil, a gente não tem essa realidade de invernos tão severos, mesmo ao sul do Brasil, a gente não tem essa característica. E um fator que a gente tem que levar em consideração no Brasil é que, como somos um país de extensão continental, a gente tem diversos cultivos acontecendo ao mesmo tempo em diversas regiões. Então, você tem substrato para que essa população de percevejos, de pragas ou doenças se mantenham ativas no campo por muito mais tempo. Então, o que acontece? Você mantém eles praticamente ativos 100% do tempo, em regiões diferentes, mas com a população ali. Você havia falado lá no início que, num primeiro momento, eles vão acasalar e se reproduzir. Como é que o ciclo de vida desses percevejos interfere no manejo das pragas na cultura da soja? Vamos lá. Os percevejos, de maneira geral, eles são pragas longevas. Na fase de ovos até adultos, quando a gente pega o percevejo marrom, em condições de temperatura entre 25 e 28 graus, por volta de 25 dias é o período que ele leva para chegar da fase de ovo até a fase de adulto. Quando a gente observa o período de vida adulta desses insetos, nos chama muito a atenção, por quê? A gente tem populações que vivem muito mais tempo, elas vivem 40, 45, 60 dias. Populações diapausantes vivem mais de 150 dias no campo. Então, veja, a gente tem uma população alta de insetos com uma alta longevidade, o que entrega no campo uma população que vai comprometer a sua lavoura por um período muito grande de tempo. E isso impacta, obviamente, no manejo do produtor, porque ele vai manejar, hoje o produtor com as ferramentas que tem, maneja basicamente a fase de ninfa, que é a fase jovem, e a fase de adulto dos insetos. Então veja, a gente tem um período em que a praga sobrevive por vários dias no campo que acometem praticamente todo o ciclo da cultura da soja. Muitos defensivos hoje não estão funcionando contra uma série de coisas, em função de resistência, das pragas. Qual que é a eficácia dos defensivos atualmente utilizados no combate aos percevejos? Certo. Hoje, quando a gente pensa em manejo de percevejo com grupos químicos isolados de inseticida, é um pouco difícil, tá? Neonicotinoide, por exemplo, é um grupo de inseticidas químicos que alguns deles já não apresentam nenhum tipo de controle sobre essas populações. Populações coletadas pelo IRAC, que é um órgão que estuda a resistência, de insetos, indicam que populações na região de áreas produtoras de soja de Minas Gerais e do Paraná, 20% dessa população já é resistente ao uso de neonicotinoides isolados. Então, quando a gente pensa de maneira maciça, o manejo dos produtores rurais para percevejo se concentra em quê? Se concentra em organofosforados, piretroide e neonicotinoide. Então, a alta pressão de seleção desses indivíduos se deve ao uso dessas três
desses 3 grupos químicos aí no campo. Então veja, neonicotinoide a gente já tem populações resistentes. Automaticamente você tem que misturar neonicotinoide e piretroide e trabalhar com organofosforados. Então, você tem uma pressão de seleção muito alta e a chance de que nos próximos anos novas populações resistentes a esses grupos químicos surjam é muito grande devido a essa alta pressão de seleção no campo. E o biológico? Ajuda? Resolve? Biológico é uma ferramenta que pode ser usada em diversos sistemas de produção. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou um estudioso desse tema, né? Mas eu concordo que ele é uma ferramenta capaz de mitigar muito esses riscos de resistência e de contribuir para o manejo do produtor, do ponto de vista de manejo de pragas, de manejo de doenças, de manejo, inclusive, de plantas daninhas aí no campo. Quando a gente pensa em controle biológico de percevejos, a gente tem alguns micro-organismos que podem ser utilizados à base de bactérias, a gente tem micro-organismos, produtos à base de fungos entomopatogênicos, como é o caso da Bovéria baciana, que apresenta potencial de controle para essa praga, principalmente quando a gente pensa em ninfas aí desses insetos. E aí a gente tem controle biológico também com macroparasitoides aí, com vespas, microhimenópteros, né? Vespas, a exemplo do Telenomus podisi e do Trichogramma preciosum. Tricograma para manejo de lepidópteros, né? Lagartas em geral, de ovos dessa população. E o Telenomus podisi voltado exclusivamente para manejo de ovos de percevejos. Então, são ferramentas que somam no manejo do produtor. A gente, enquanto técnico, só precisa associá-las e trabalhar em harmonia com o sistema produtivo. Então seria o químico associado ao biológico ou só o biológico resolve? Eu acredito que o caminho é a associação entre o químico e o biológico, tá? Esse é o meu ponto de vista. Hoje, o uso indiscriminado e exclusivamente de tecnologias químicas nos levam a um desequilíbrio do sistema, do ecossistema, né, de produção. Então, eu entendo que quanto mais ferramentas você consegue ter à sua disposição e você ganha uma facilidade de manejo. Então, você consegue empregar ferramentas diferentes para cada situação específica de cada produtor. Então, no meu ponto de vista, o caminho é a associação entre químicos e biológicos, salvo casos de produtores orgânicos, que aí você obrigatoriamente precisa usar o controle biológico. Você acha que com a evolução dos biológicos e a descoberta aí de novas técnicas, novos produtos, nem sei a palavra que eu vou usar aqui, aí depois você fala para mim. Você acha que existem condições de os químicos irem perdendo relevância ou serem utilizados numa menor escala até chegar ao ponto de termos quase que só o biológico atuando ali? Divino, eu acredito que essa é uma tendência do mercado. A gente percebe cada vez mais as grandes empresas do setor de químicos, por exemplo, adentrando também no setor de controle biológico. Então eu acredito que essa é uma tendência natural. Não necessariamente que nós vamos chegar ao momento em que o biológico vai substituir o químico em 100% do manejo. Mas a gente tende a caminhar para uma direção onde o equilíbrio entre esses dois métodos aí de controle seja mais equânime entre eles. Existe uma técnica de parasitismo do ovo do percevejo, não existe? Existe sim. Hoje é uma tecnologia empregada e entregue em larga escala para os produtores. No caso de percevejos, chama-se Telenomus podisi, o macrobiológico, aí, uma vespa parasitoide de ovos. E sabe o que é mais interessante nessa vespa? Ela tem a capacidade de localizar os ovos do percevejo no campo. O percevejo tem o hábito de ovipositar, independente do terço da planta, seja no bacheiro, no meio, na ponteira da soja, ele oviposita. Quando a gente trabalha com manejos em geral, você tende a acertar manejos químicos, por exemplo, do meio para cima da planta, mas aquilo que está aqui embaixo você não acerta, seja população adulta ou seja ninfa de inseto. E vale ressaltar que químico não tem ação sobre o ovo desse percevejo.
E quando a gente olha para a tecnologia Telenomus podise, a gente consegue quebrar o ciclo da praga, porque eu estou atuando sobre a fase de ovos do inseto. Então a vespa localiza por meio de um cairomônio essa oviposição do percevejo, identifica a postura e parasita esse ovo. O que é parasitar o ovo? Ela deposita um ovo dela dentro do ovo do percevejo. Esse ovo do parasitoide eclode, gera uma larva. Essa larva consome o conteúdo do ovo do percevejo e 12 dias após o parasitismo, aí em temperaturas de 25 até 28 graus, ou até menos do que isso, quando a gente vem para o cerrado brasileiro, a gente tem uma nova geração do parasitoide no campo. Então veja, eu tenho um ovo de percevejo que foi parasitado, dali não nasce uma ninfa de percevejo, não vai emergir uma ninfa de percevejo e vai emergir um novo adulto desse parasitoide no campo. Então a gente começa a ganhar gerações exponenciais da população dessa vespa fazendo parasitismo de ovos. A título de curiosidade, a gente consegue fazer 3 gerações de multiplicação da vespa no campo, enquanto o percevejo conseguiria fazer apenas uma da fase de ovo até a fase de adulto. Então veja, é um controle, uma ferramenta muito interessante do ponto de vista de manejo. É a única ferramenta capaz de manejar os percevejos aí de maneira preventiva, ainda na fase de ovos da praga. Pois é, mas ao longo da vida, essa vespa vai se alimentando do quê? Na natureza, essa vespa se alimenta principalmente de pólen. Então, geralmente, a gente pode trabalhar já com a liberação dela alimentada, e aí ela no campo identifica outras plantas, seja uma planta daninha, seja o pólen da floração da soja, e ela se alimenta disso, e aí parasita os ovos. Quando ela está dentro ainda na fase de ovos, o alimento dessa larva é o conteúdo proteico ali do ovo do percevejo. Então ela é uma vespa, no caso do Telenomus podise, nativa do Brasil. Então a gente não sofre com ela na fase adulta com questões de variação de temperatura, variação de umidade, que ela já é naturalmente adaptada às condições do clima brasileiro. Você acha que a solução, então, está por esse caminho? Eu gosto muito do manejo preventivo, seja de pragas, seja de doenças. Eu entendo que quanto antes nós conseguirmos manejar populações, quanto antes a gente prevê que vai acontecer um problema lá na frente, a gente atua mitigando esse problema, a gente tem resultados menores. Como eu comentei contigo lá no início da nossa entrevista, o produtor muitas vezes vai perceber o dano do percevejo lá na hora da colheita, quando ele já colheu, ele teve uma baixa produtividade, tem grão picado, ou o caso de um produtor sementeiro que a gente tem aqui na região da Serra da Petrovina, próximo à minha região, a gente tem a condenação de um lote de produção de sementes, por exemplo, por conta de dano de percevejo. Então, do meu ponto de vista, o manejo preventivo é a ferramenta mais assertiva para o manejo de pragas e doenças no campo. Renan, te agradecer pela disponibilidade, agradecer à Nitro por disponibilizar você também para trazer as informações para a gente. Muito obrigado. Sucesso aí na nova residência aí no Mato Grosso, né? E de vez em quando você tiver novidade, já vai mandando aí para nós e vamos voltar aqui para continuar conversando, porque eu acho que é esse tipo de conversa que ajuda realmente a trazer uma consciência para muitos produtores. Muitíssimo obrigado. Divino, em nome da Nitro, em meu nome eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e pode ter certeza que assim que tivermos novidades de novas tecnologias disruptivas ou de informações relevantes para o produtor, a gente vai te procurar, porque o nosso foco é estar ombro a ombro com os produtores e fico disponível para uma próxima. Muito obrigado, um abraço, até mais. Abraço. Conversei com o Renan Kissini, que é engenheiro agrônomo e é o coordenador técnico de mercado da Nitro. E o tema da nossa entrevista foi manejo preventivo de percevejos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples.
basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.